Bom dia! Estão todas, todos e todes bem? Espero que sim. Vamos assim às diárias para o dia de hoje, dia 26 de junho de 2023, uma segunda-feira. O título que eu vou dar hoje para estas senhas, ele entra em choque com o conceito de que os cristãos, eles sempre se dão bem, eles sempre estão felizes e nunca se sentem ameaçados, sempre estão tranquilos. Sabe, isso no mundo real não é bem assim. Então o título que eu dou para hoje é assim: mesmo em meio a mal e condenação, às vezes naquela situação em que se diz como Jesus na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Mesmo em meio a mal e condenação, Deus Javé nos ama. Sim, mesmo, porque o cristão é também uma pessoa que passa por situações, às vezes, em que ele se sente abandonado. Que são momentos de extrema insegurança, de se sentir mal. Ou por situações naturais da vida, ou mesmo por situações sociais. Se sente sozinho, inseguro, por falta de ser amado, ou de as pessoas expressarem algum amor por essa pessoa cristã, ou às vezes sem emprego, sem dinheiro, doentes. Claro que o cristão fica assim. E muitas vezes tem gente cristã passando por estas situações. Como gente não cristã podem estar. Ontem mesmo ouvi um rapaz falar: tem tanta gente boa passando mal e tanta gente que é realmente maldosa, é gente que faz mal aos outros, passando bem. Mas, mesmo em meio a mal e condenação, esse sentir-se condenado, abandonado, mesmo assim, Deus Javé nos ama. Faz parte da vida, muitas vezes, estar cercado de coisas que não estão dando certo. A questão é aí, mesmo nessa situação, se sentir amado. O primeiro versículo para hoje vem do conhecidíssimo Salmo 23, versículo 4, que é aquele: o Senhor é meu pastor, né? E o versículo 4 do Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e teu bordão e teu cajado me consolam. Bordão e cajados são aquela vara
vara ou aquele sarrafo. Não existia sarrafo no tempo de Jesus. Até existia, mas não existiam, na verdade, assim, serras, tão. Mas aquela vara que o pastor de ovelhas usava para sinalizar para a ovelha um caminho ou para até proteger. Por isso, às vezes, não era uma vara, era um galho. Ou para mesmo proteger a ovelha diante de algum perigo. Ainda que ande pelo vale da sombra e da morte. E o segundo versículo para o dia de hoje é da segunda carta de Paulo aos cristãos e cristãs que moravam na cidade de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados. Sim, os cristãos, em tudo somos atribulados, muitas vezes, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Isso também vai contra aquele conceito de cristão não vai ser derrubado. Pode ser, sim. Porém, ele não é destruído de todo. Em sua fé, em sua convicção de que Deus é amor. E a oração é escrita por Gertrude Lefort. Gertrude Lefort. Não apenas o dia radioso, mas também a noite escura tem seus milagres. Há flores que somente se desenvolvem num ambiente selvagem. E estrelas que só aparecem no horizonte do deserto. Há experiências do amor de Deus que só nos são concedidas na extrema solidão e à beira do desespero. Entenderam? Muito bonita e forte esta oração, esta lembrança que ela nos faz. O primeiro texto para o dia de hoje vem da primeira carta de João. Isso não é o Evangelho, isso é lá no finzinho. São 3 cartas, 3 pequenos livros de João. Possivelmente é outro João, não o João do Evangelho. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículos 19 a 24. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Nosso próprio coração às vezes diz: tu tem culpa disso aí. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas de nossa vida, de nosso coração, de nossos pensamentos. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Se nós dizemos assim, Deus é maior do que isto,
Então recebemos tudo que pedimos. É assim, o que nós devemos pedir, né? Tudo que pedimos, aí tem gente que pede lá, eu quero me casar, o rapaz pede, eu quero ter uma mulher linda como, digamos, eu sou dos velhos, né? Como a Sônia Braga. Isso é necessário, assim, para você viver? É uma coisa importante? Eu quero ter R$1 milhão. Isso é necessário? Não é isso, receber tudo o que pede. Não é isso. É muito menos egoísta. Se você pensa assim, em termos egoístas, você está entendendo bem a fé cristã. E continua o texto de 1 João. Este é o mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que tudo que pedimos. Agora vamos ver tudo que pedimos. Nós amemos uns aos outros como Cristo ordena. E aí você vai fazer a oração direito e saber o que é o tudo que pedimos, que a gente deve pedir. Os que obedecem os mandamentos, os princípios de Deus, Javé, de Jesus, permanecem nele. E esse Deus permanece nestes. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito do amemos uns aos outros e amemos a Deus, que ele nos deu. O segundo texto continua lá na história de José, tetraneto do Abraão, que como eu estava lendo, o José era o administrador econômico, financeiro e econômico do Egito, e os filhos que venderam o José como escravo para o Egito, foram lá comprar trigo. Ele reconhece os filhos do José, os irmãos do José, foram comprar trigo. O José fez de conta que não conheceram eles, mas disse: tragam o outro irmão mais novo que deixaram na casa do pai, senão eu mato eu mando matar, porque ele era chefe, um de vocês, ou prendo vocês todos aqui no Egito. E aí eles estão lá em Canaã, junto ao pai, que era o Jacó, também chamado Israel. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem mais comida para nós. Mas Judá, um dos filhos de Jacó, disse: o homem lá do Egito, o chefe que vende o trigo, nos disse severamente: não voltem para cá, a não ser que tragam o seu irmão mais novo. Então, se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem para cá, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando para aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam: ele nos perguntou sobre nós e nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm um outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria
que levássemos o nosso irmão mais novo. Então disse Judá, um dos filhos de Jacó, a Israel, que é o próprio Jacó: deixa o homem ir comigo, ou deixa o jovem, nosso irmão, ir comigo, e partiremos para lá imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer de fome. Eu me comprometo, disse o Judá, filho do Jacó, eu me comprometo pessoalmente pela segurança do nosso irmão. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer ele de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teria aqui em casa, na casa do Jacó, já teríamos ido e voltado. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem algum dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem poderoso. Coloquem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem a prata e devolvam a prata que ele devolveu, que foi colocada de volta junto à bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também seu irmão e voltem para lá. E que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que seu outro irmão, o Benjamim, seja novamente devolvido a nós. Quanto a mim, se eu ficar sem filhos, se ele matar todos vocês, se ele prender vocês, então eu ficarei sem filhos. Era uma situação complicada, né? Se vocês lerem toda essa história, ela é uma história terrível, com capítulos terríveis, tá? Mas muito bem escrita, parece uma novela. E a questão para nós é a seguinte: esteja a gente na situação em que estiver, se os outros estiverem nos julgando mal, nos condenando, ou se a gente mesmo estiver se sentindo sozinho, abandonado, no vale das sombras, da morte inclusive, atribulados, desanimados, perseguidos e até derrubados. A fé nos diz: mesmo assim, Deus te ama, Deus Javé nos ama. Um bom dia, um grande abraço.